Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, somos gratos por aquilo que já está pronto, o banquete que já está pronto para nós essa noite. Somos gratos porque sabemos que o Senhor vai mudar, ó Deus, a vida de todos nós a partir do encontro com essa palavra. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou sair desse ambiente famintos, mas sempre fartos da Tua palavra. Usa-me, Senhor, conforme a Tua graça, o Teu favor, que o Senhor me tome por ferramenta nessa noite para abençoar os Teus filhos em Cristo Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é de filho esquecido a rei de Israel. Todos nós somos chamados por Deus a uma grande jornada na sua história. A sua história é única, irmãos. As suas experiências são únicas, os seus aprendizados são únicos. Deus te fez único e exclusivo dele. Cada um de nós, o nosso nascimento, ele foi motivado por um propósito. O seu propósito de vida nasceu antes de você. Antes que você nascesse, já havia uma proposta para o seu nascimento. E nós precisamos desenvolver a nossa jornada, a nossa caminhada, segundo o propósito para o que vivemos. E tem gente que demora anos, ou até nunca encontra a sua jornada. Pessoas que são vagantes pelo mundo. Pessoas que são tristes porque vivem a maior experiência que elas podem ter na terra, que é a experiência de estarmos vivos sem uma proposta para ela. Vivem e morrem sem terem chegado no lugar que Deus esperava que elas chegassem. A verdade é que todos nós devemos viver o processo que nos levará até este lugar. Você precisa viver o processo que vai te colocar no lugar que Deus espera que você esteja. Todos os patriarcas da Bíblia, toda a história bíblica nos mostra jornadas. Jornadas que por ora foram jornadas de sucesso, como a de Abraão, como a de Davi. Mas jornadas de fracasso também existem, como a de Sansão, como a de Absalão, o filho de Davi. Pessoas que não conseguiram encontrar o seu caminho, o seu destino, o seu para o quê. Por vezes, muitos de nós somos traídos pelas distrações da vida, traídos pelos pecados, traídos pelas ofensas, traídos pelas escolhas erradas, traídos por um momento de bobeira. Quem já não viveu um momento de bobeira? Um lapso de tempo e você faz uma escolha errada, e essa escolha errada se torna uma distração na sua vida, e você por vezes se vê rodando em círculo, vivendo sempre os mesmos processos, as mesmas derrotas, as mesmas lutas, os mesmos gigantes. E a impressão que se tem é que você andou e voltou para o mesmo lugar. Tem gente que andou assim com a fé. Andou assim com a fé. Encontrou Jesus, o coração se encheu de alegria, teve o privilégio do primeiro amor, incendiou-se, perseguiu Cristo, mas se distraiu nessa caminhada e hoje se encontra à busca do Jesus que perdeu no caminho. Gente que já não queima de amor por Cristo, gente que já não incendeia, gente que na adoração só vive o ambiente da música, não rasga o céu, não vive a percepção de Cristo, gente que se distanciou do caminho, da verdade, da vida, está à procura do lugar que outrora estava. A jornada de Davi, ela nos ensina claramente a criação de uma jornada improvável. Qual é a sua jornada, meu irmão? Qual de fato é a sua guerra? Qual de fato é a sua conquista? Qual de fato é o lugar que você deve estar? O que podemos aprender com essa caminhada
é que ela foi uma história de muitos erros. Davi nunca foi perfeito, irmãos. Ao contrário, talvez se Davi fosse uma persona no presente século, e você precisasse receber alguém na sua casa, e eu dissesse assim: rapaz, esse cara que está vindo aí, ele é um homem segundo o coração de Deus, mas ele se apaixonou pela esposa de um amigo, traiu o amigo com a esposa, e se não bastasse, ele matou o amigo para tentar encobrir seu erro. Recebe ele na sua casa. Você diria: eu não quero esse homem longe de mim e da minha esposa. Um homem em que a sua nudez está exposta na Bíblia. Os seus erros, os seus fracassos. Todas as vezes que ele desonrou o Senhor. Mas ele também é um homem de inúmeros acertos. E ele se tornou, ele conquistou, é o legado de Davi. Ele até hoje é o maior rei da história de Israel. Se você for a Israel, e eu quero ir ano que vem, acho que em maio, se você quiser ir comigo, prepara seu coração. Você vai ver Israel, Davi sendo lembrado, sendo honrado, sendo registrado o nome em todo o estado de Israel. Desde o Mar Morto até o Monte Hermon, de norte a sul, você vai ver Davi presente na história daquele povo. Você vai ao túmulo de Davi em Jerusalém, fora dos muros da cidade antiga, você vai ver que aquele lugar vai ter gente nele 24 horas por dia, honrando o grande rei de Israel. Israel, nos meses de janeiro, fevereiro e março, vive o inverno e chega a nevar em Jerusalém, porque ela é a cidade alta. Você vai ver temperatura de -4, -5, -8 em Israel, e você vai no túmulo de Davi, e você vai encontrar pessoas naquele túmulo honrando o grande rei. Mas dentre o sucesso e o fracasso de Davi, há o começo dessa história. E eu vou dizer para vocês, irmãos, que eu tenho algumas semanas que o meu espírito está borbulhando sobre o que aconteceu com a história de Davi. Porque muitos de nós estamos exatamente incluídos na mesma perspectiva de história. Estamos buscando o nosso lugar de reinado. Fomos feitos reis, irmãos. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem o domínio da terra, o governo da terra. Há um ambiente preparado para você, para que você reine sobre ele, para que você governe sobre ele, para que você flua a partir dele. Talvez no social, talvez na obra missionária, talvez no ministério infantil, na adoração, na pregação, no serviço do templo, na mídia, na música. Há um lugar que Deus preparou para que você flua a partir dele, para que você mude vidas de outras pessoas, para que você altere outras pessoas, para que você alcance outras pessoas. Há um lugar preparado de Deus, preparado por Deus, que a sua voz vai fluir desse lugar com uma posição de coroa. E você nunca saberá o que é ser completo, até que você chegue lá. 1 Samuel 6, 1-12, nos conta o início para o cumprimento dessa jornada. E diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho promovido de um rei. Porém disse Samuel: como eu irei? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém,
Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez Jessé passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto nós não nos sentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, e de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unja-o, porque é este menino. Essa é a história do início da caminhada de Davi. E nós vemos claramente a passagem de um novo ciclo, de uma nova estação, de um novo cronos, de um novo espírito, de algo novo sendo liberado a um homem, e que a partir do que era liberado de novo sobre esse homem, seria liberado sobre toda uma nação. E nesses versículos nós vimos ele ser transformado de um filho esquecido ao rei de Israel. O que há de poderoso nesse texto que possa nos ensinar, nos colocar nesse caminho, nos fazer, de fato, alinharmos a nossa vida com aquilo que Deus tem preparado, com aquilo que Deus tem pronto para nós? A primeira coisa que eu quero aprender é que nós não devemos insistir naquilo que Deus já reprovou. Muitos permanecemos no mesmo lugar, porque continuamos insistindo naquilo que Deus já reprovou. Nós não nos permitimos a mudança. O primeiro versículo diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Sabe, irmãos, muitos de nós colocamos a nossa vida exatamente nesse ambiente, de permanecermos em algo que Deus não aprova, que Deus rejeitou. Há muitos que estamos apegados ao fracasso. Fracassei, errei, tropecei, e aqui fico. Você precisa se permitir, irmãos, abandonar o fracasso. Deus rejeitou o seu fracasso. Deus perdoou o seu fracasso. Deus está pronto a dar a você uma nova oportunidade, uma nova porta, um novo caminho. Mas nós nos apegamos aos nossos fracassos. Tem gente que se apega à punição. Ele errou, ele tropeçou, ele fracassou, e ele se pune, e ele não se acha digno de viver uma vida de sucesso depois do seu fracasso. Ele se autopune. Tem gente que está sofrendo a sua autopunição, dando a si o aborto do futuro. Não, porque eu já estive, eu já fui, eu caí, agora abandone isso.
Abandone esse lugar. Deus não está presente nesse ambiente. Deus está rejeitando esse ambiente que você está vivendo nele. E você precisa aprender a rejeitar também. Não tente ressuscitar aquilo que Deus quer morto. Sabe, irmãos, a gente às vezes vive inúmeros processos de voltar em coisas que estão mortas, estão resolvidas, e a gente ressuscita. Ressuscitamos problemas antigos, desafetos antigos, ressuscitamos pecados antigos. Nós estamos o tempo todo indo lá no passado, ressuscitando algo que Deus quer que morra, que Deus quer que seja esquecido, que Deus quer que seja apagado. Há uma vida inteira pronta pela frente, mas nós, por vezes, nos nossos sentimentos, na nossa história, na nossa emoção, a gente ressuscita aquilo que deve estar morto. Não invista naquilo que Deus abandonou. Existem muitas pessoas, irmãos, sofrendo nos relacionamentos, principalmente os solteiros ou sócios, relacionamentos que Deus abandonou esse relacionamento. E você quer estar investindo nele, insistindo nele. Deus rejeita algumas coisas. E nós precisamos aprender a conviver com a rejeição de Deus e aprender a rejeitar também. Pessoas que viveram relacionamentos sombrios, feridores, desonrosos, conturbados, coisa maligna, assustadora, e essa pessoa continua investindo. Não invista naquilo que Deus abandonou. Há um novo caminho, há uma nova realidade, há um plano na mente de Deus sobre você, e talvez você não consiga ver, as pessoas não consigam ver, mas o fato de vocês não conseguirem pôr os olhos naquilo que está na mente de Deus, não significa que não exista. Deus vira para Samuel e fala: por que você está insistindo naquilo que eu reprovei? Não tenha dó de Saul. Deus não poupou Saul. Samuel também não deveria poupar. Não poupe aquilo que Deus não poupou. Segunda coisa, queira ver aquilo que Deus já viu antes de você. Escute, queira ver aquilo que Deus já viu antes de você. Olha a palavra que Deus dá a Samuel. Disse assim, Deus a Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Deus já estava no ambiente do reinado de Davi. Deus já estava no ambiente da vida de Davi. E a palavra que Deus diz a Samuel é: vem para cá. Venha ver aquilo que eu já vi. Abandone esse lugar, abandone essa pessoa, abandone esse reinado, porque eu me retirei dele, e eu não estou mais aí, eu estou aqui, vem aqui. E o chamamento de Deus para Samuel era que Samuel precisava ver aquilo que Deus já tinha visto. Eu imagino, irmãos, que o coração de Samuel deve ter acelerado, ele deve ter se alegrado, e havia nele uma ansiedade. Falei: eu quero conhecer esse homem que Deus o levantou por rei. Quem é? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa que Deus escolheu por sua própria vontade, abandonando a Saul? Queira ver aquilo que Deus está vendo, queira enxergar aquilo que Deus está enxergando. Tire os seus olhos daquilo que te rodeia. Irmãos, nós somos distraídos pelas coisas que os nossos olhos estão vendo, e não somos desafiados a enxergar aquilo que Deus está vendo.
ouse enxergar além dos seus sentimentos e emoções. A dó que Samuel tinha de Saul impedia Samuel de enxergar aquilo que Deus estava vendo. As nossas emoções são traiçoeiras, irmãos. Nós precisamos colocar sob o domínio da consciência espiritual as nossas emoções, porque elas podem impedir que nós enxergamos aquilo que Deus está fazendo e como Deus está fazendo. Nós podemos facilmente sermos confundidos pelas nossas emoções e manifestar aquilo em favor daquilo que Deus está rejeitando. Porque nós costumamos cuidar da aparência e desprezar o cuidado com o coração. Deus disse para Samuel: você está vendo o aparente, mas eu enxergo o escondido. Samuel 16:7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. É preciso parar de enxergar as coisas com os olhos. Só o seu espírito te permitirá a ver aquilo que Deus está vendo. O coração é o lugar para onde Deus está olhando. Precisamos aprender a deixá-lo aprovável para o Senhor. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: o seu coração é aprovável? Aquilo que está se passando dentro do seu coração, nessa semana, nesse mês, nesses dias, Deus aprova o que o seu coração está manifestando? A Bíblia diz que Deus disse a Samuel: não olhe a estatura, não olhe a beleza, não olhe a aparência, desconsidera isso. Você está tentando achar a pessoa errada, certa, com os critérios errados. Você está tentando achar a coisa certa com os critérios errados. Você precisa enxergar como eu enxergo. Olhe para o coração. Sabe, irmãos, para que você assuma a sua jornada, para que você encontre a sua jornada, para que você de fato seja liberado para cumprir o seu propósito, você precisa criar um coração aceitável para Deus. E não importa o que você faz de forma exógena, de forma externa, o que vai importar para o Senhor é o que está dentro do seu coração. Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias nos diz que o nosso coração, ele é enganoso, ele é perverso, ele é capaz de produzir coisas horríveis, pensamentos horríveis, sentimentos horríveis, planos horríveis. Nós somos capazes, irmãos, de manifestar, de jorrar a partir de nós muita coisa mortal, muita coisa perigosa. E a Bíblia diz que enquanto o seu coração não agradar a Deus, Ele não te chamará. Vasculhe o seu coração. E se você nunca foi honesto na sua vida, permita-se a honestidade hoje. Como está o seu coração? Que tipo de coisa seu coração tem produzido? Já já nós vamos ver o coração de Davi sendo manifesto. O que você carrega dentro do seu coração? Quero deixar algo claro para você. Seja lá o que você carrega dentro do seu coração, foi você quem permitiu entrar. Provérbios fala que sobre tudo que o homem deve guardar, ele guarda o coração.
O que há dentro do seu coração? Mágoa? Mágoa é o desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante, nas palavras, tristeza, amargura, pesar. Pessoas magoadas costumam se tornar pessoas amarguradas, porque a mágoa é a semente da amargura. Se não for arrancada do coração, a amargura nasce. Pessoas amargas. Qualquer relacionamento que nós temos com as pessoas amargas, nós somos impulsionados a ver o mundo de uma forma ruim, de uma forma pessimista, de uma forma errada. A amargura não consegue ver e enxergar a bondade de Deus. Toda mágoa no seu coração vai contaminá-lo e vai permitir nascer dentro dele a amargura. Porque a raiz da amargura foi colocada com a semente da mágoa. Você é uma pessoa magoada. Você guarda mágoa de alguém. Você de fato tem um desgosto, cujas essas marcas do desgosto transparecem no seu rosto, nas suas palavras. Palavras venenosas, desabonantes, palavras migradas com maldade, permitindo permear o insucesso, o fracasso. Livre-se da sua mágoa, porque o seu coração não agrada a Deus. Há medo no seu coração? Medo é a sombra da fé, porque o medo e a fé são irmãos gêmeos. Ambos têm a capacidade de acreditar em algo que não existe e trazer à existência o acreditado. Por isso é que Jó nos ensina que aquilo que ele temia veio a acontecer. Todos os seus medos, seja ele menor ou maior, são perigos inexistentes. Vamos viajar comigo para Israel? Ah, pastor, não vou não. Por quê? Tem medo de avião. Mas tem medo do quê? O avião não morde. É impressionante, ele não morde a gente. Tem medo dele cair. Mas peraí, você está olhando para o futuro e está enxergando no futuro que um mal lhe aconteça. E esse mal é inexistente agora. Ele é projeção do seu medo. O seu medo vai te impedir de realizar as coisas extraordinárias que o seu destino precisa. Devemos, irmãos, aprender a lançar fora o medo. Sempre, 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 a presença do medo na sua vida é a ausência de algum amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Para cada quadrado de medo que há em você, você precisa se permitir um quadrado de amor. Até que você deixe o amor te encontrar, te abraçar, te acolher e te mudar, você será alguém cercado por medo, e Deus não aprovará seu coração. Há rancor no seu coração? Pessoas rancorosas são um veneno para todos que com eles se encontram. O rancor é o sentimento de profunda aversão provocado por experiência vivida, forte ressentimento, ódio profundo, não expresso. Existem pessoas rancorosas que permitem que o mal plantado por alguém permaneça. O mal só é de fato mal se você permitir que a maldade feita por alguém viva em você e arranque de você a sua bondade. É um encontro muito ruim quando a maldade de alguém nos encontra e a gente permite que ela entre em nós.
ela é capaz de arrancar de nós a nossa bondade. E porque a nossa bondade se foi, nós vivemos à sombra do rancor. Se Deus olhar para o seu coração e existir rancor no seu coração não será aprovado. A inveja. Você tem inveja no seu coração? Sonda, irmão, o seu coração. Gênesis 4:5, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou, irou-se Caim fortemente, se descaiu o semblante. A inveja é o caminho do suicídio da alma. Ela matará tudo que ela vê pela frente. Ela olha, inveja e seca. Não precisamos, quando temos a plena consciência dos planos de Deus para nós, não há nada no outro que eu deseje, porque tudo que Ele tem para mim, me é suficiente. Quando você tem plena consciência do seu lugar, do seu propósito, do seu chamado, do seu ambiente, nunca haverá nada no outro que você deseja, porque você tem plena consciência do que é seu. Porque não conseguimos enxergar o que é pronto para nós, o que é o nosso. Em Deus, nós olhamos para o que é do outro e desejamos. Há no seu coração ódio, aversão intensa gerada ou motivada por medo, raiva ou injúria sofrida, odiosidade. Tem gente que tem ódio, irmãos, que olha para alguém e desperta em si um desejo de maldade para o outro alguém. E nenhum ódio é justificável. Nenhum ódio, irmãos, é justificado. Não importa o que quer que o outro tenha feito com você, não justificará o ódio que existe em você. O pessimismo, a capacidade de olhar à volta e enxergar com maus olhos, ou só enxergar o defeito. É uma ótica da vida de que tudo tem mais propensão a dar errado. Deus não trabalha com gente assim, porque a matéria-prima que Deus usa para os seus escolhidos é a fé. E a fé não enxerga as coisas com um lado péssimo das coisas. A fé enxerga as coisas com um lado daquilo que é bom e que pode nascer ainda para as coisas. Você tem um espírito de inferioridade. Você permitiu que as experiências da sua vida te colocassem num lugar abaixo do que é o seu lugar. Você tem um olhar perverso. Você perverte tudo que você olha. Tem gente que tudo que os seus olhos alcançam, ele perverte. Ele tira o real sentido daquilo e cria um sentido deturpado. Você vive a autodesaprovação. Tem gente que vive a constante autodesaprovação. Você precisa acreditar em você. Não sei que trabalho, que semente, que armadilha o diabo fez, que tirou de você a capacidade de acreditar em si mesmo. Mas nós precisamos ter fé em Deus, mas fé na gente também. Crer na gente é fundamental para que a gente aceite que Deus crê também. Grande parte do desafio do Evangelho, irmãos, é aceitar que Cristo vai acreditar em muita gente que a gente reprova. Eu paro ou continuo, irmãos? Está tudo bem? Não vou conseguir completar essa palavra hoje. Vou falar mais um item só. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus faz intervenções proféticas na nossa vida. Deus sempre gerará um ambiente de mudança profética. Por vezes na sua história, Deus te conduzirá a um lugar, a um ambiente,
aonde a palavra e a vontade dele seja manifesta de forma tão clara que aquele lugar seja profético. O esquecimento deve ser combatido com uma palavra profética. O pai esqueceu do filho. O pai desconsiderou o filho a qualquer plano que Deus tivesse. Muitos de nós estamos exatamente dentro dessa realidade. Se houver uma fila, nós somos o último dela. Por vezes o seu pai não considerou o seu sucesso, o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pastor. Coisas que Deus disse ao seu respeito, por causa das suas lutas, por causa das suas batalhas, dos seus desapontamentos, por causa das suas guerras perdidas, você esqueceu daquilo que Deus disse ao seu respeito. Mas por mais que você tenha se esquecido, Deus não se esqueceu do que motivou seu nascimento. E aí, irmãos, quando a gente entra nesse ambiente, Deus vai criar, e eu creio que essa seja a noite para isso, um ambiente profético. O profeta disse a Jessé: seus filhos, quero vê-los, porque dentre eles Deus suscitará o rei de Israel segundo o seu próprio coração. E Jessé passou a Bíblia diz que passaram-se os 7 filhos de Jessé, mas não eram 7, eram 8. Quando Jessé fez as contas de quantos filhos deveria apresentar ao profeta, ele contou 7. O menino foi esquecido pelo pai. Mas por mais que Davi não estivesse na conta do seu pai, ele estava na matemática de Deus. E a Bíblia diz que quando passaram-se todas, a voz profética veio e interviu no fracasso da missão. E diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ele: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos até que ele esteja aqui. Davi foi o filho esquecido pelo pai. O pai não tinha planos para Davi. O pai não despertou no coração uma carreira de sucesso para Davi. O pai não entendeu que Davi poderia ser um grande homem em Israel. Por causa de quê? Por causa da sua aparência física. Ele não era tão grande quanto seus irmãos. Ele não era tão forte quanto seus irmãos. Ele não carregava os atributos que a sociedade exigia, que o contexto político e social da época exigia. Ele não carregava nada disso. Mas Davi carregava um coração que Deus aprovava, que Deus enxergava. E mesmo a despeito de não ter nenhuma característica aprovada pelos homens, a mão poderosa de Deus levantou Davi como o maior rei da história de Israel. Se você foi esquecido pelos seus pais, se você se esqueceu de você, se alguém abandonou você, se você encontrou uma parede que são barreiras para você chegar naquele lugar, eu quero te dizer que o profeta levantará e dirá: falta alguém e eu não me sentarei até que ele chegue. Ele era excluído. Ele era preterido. Mas Samuel era a palavra profética. A palavra em andamento estava ali.
O profeta não permitiria que não se cumprisse o desejo de Deus. A palavra profética, irmãos, ela é capaz de trazer as coisas escondidas à vista. Ela trará luz a tudo aquilo que está escondido. A palavra profética, ela é capaz de revelar os planos de Deus. Escuta, não o profeta. Deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. É a palavra profética, não o profeta. Mesmo o profeta estando ali, Davi não estava. O profeta estava naquele lugar, mas Davi não estava. Para que Davi estivesse naquele lugar, a palavra precisou ser gerada. A palavra precisou ser determinada. Por quê? Porque a palavra de Deus é a nossa maior profecia. Aquilo que sai da boca de Deus para a nossa vida é a nossa maior profecia. Aquilo que está escrito na Bíblia é a sua maior profecia. A Bíblia contempla o passado, o presente e o futuro. Tudo ao seu respeito está contemplado na Bíblia. E se você não dispor o seu coração a buscar a palavra de Deus, a palavra de Deus entrar no seu coração, você não será colocado no seu trono. Não corra atrás de profetas. Corra atrás da palavra profética. No livro de Atos 16 nos conta a respeito de uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação, mas não era profeta. Espírito de adivinhação, adivinhava e falava tudo a respeito de Paulo. E diz assim o texto de Atos 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus seguidores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbou-se, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando, saia dela. E na mesma hora ele saiu, e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e o levaram à praça e à presença dos magistrados. Cuidado com toda profecia que é adivinhação, porque toda profecia que é adivinhação é seguida de lucro. Não é uma palavra que diz respeito ao alinhamento de Deus para você, mas é uma palavra que diz respeito a uma adivinhação à sua vida, que vai tirar algo de você. Tem muitos bruxos transvestidos de profetas. Tem muitos homens dominados pelo espírito de adivinhação, transvestidos de profetas. Não cooperam com o propósito de Deus, cooperam com os seus próprios propósitos. Persiga Cristo, irmãos. Se Ele tiver algo para te dizer, essa palavra também te perseguirá. Pare de buscar na boca de homens aquilo que Cristo tem que te falar. Porque entenda, escuta. Se Deus tiver algo para te dizer, essa palavra vai chegar até você. Não precisa você ir atrás dela. Cristo é a nossa profecia. Busque a palavra profética, a vida profética. Essa é uma cultura de busca da manifestação da vontade de Deus. As leis, a palavra, os profetas, tudo sempre apontou para Cristo. Busque Cristo, encontre Cristo, e nele estará tudo a ser dito a seu respeito. Busque Cristo, encontre Cristo, e nele estará tudo a ser dito a seu respeito. Irmãos, posso avançar mais 15 minutos para a gente encerrar? Amém? Todos amém? Manifeste o caráter da realeza por meio do coração segundo Deus, no anonimato, como um padrão de vida. Ele diz assim, escuta, esse texto é lindo, irmãos, versículo 12 do texto que estamos lendo. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Jessé disse, então vai buscar o menino. Eu gosto muito da leitura bíblica no imaginário. Eu me edifico muito quando eu leio e eu tento imaginar a cena. E Jessé mandou chamar o menino e fê-lo entrar. E ele era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência.
esses adjetivos que a Bíblia faz questão de relatar sobre qual foi a leitura que Samuel teve quando o menino entrou. O que Samuel enxergou no menino quando o menino entrou. Quando Davi adentrou ao ambiente, Samuel escreve assim: ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te. Entrou o rei. Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Tudo mudou na vida de Davi. Ele entra naquele ambiente, um filho esquecido pelo pai, e se torna o grande rei de Israel. Em um único dia, Davi tinha uma projeção, escuta, irmãos, Davi tinha uma projeção de vida. Pastor de ovelhas, estou cuidando do rebanho da casa do meu pai, meus irmãos têm os chamamentos militares, são mais fortes do que eu, são mais bonitos do que eu. Esse é o meu lugar, esse é o meu ambiente, esse é o meu governo. E em um dia, Deus expande isso. Pum. Ele recebe a unção de rei. Mas quem era esse menino? Ele era formoso de semblante. Não havia nele dor no coração. Escuta, não havia em Davi dor no coração. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Davi tinha um rosto alegre, porque Davi não carregava dor no seu coração. Agora escute, olhe para mim. Ele tinha inúmeros motivos para guardar no coração tristeza. Ele era esquecido, ele era excluído. Ele não estava nas rodas dos seus irmãos. Ele não recebia do seu pai as mesmas coisas que seus irmãos recebiam. Mas mesmo a despeito dessa realidade injusta, ele não se permitiu ter um coração ferido. E Samuel disse: uau, o semblante dele é bom. O que quer que exista no seu coração, foi você que deixou entrar. E se você conseguiu deixar entrar, hoje é dia de você deixar sair. Precisamos tirar, irmãos, a tristeza do nosso coração, para que o nosso semblante glorifique o nome de Deus. Segundo, é de boa presença. Escuta, é de boa presença. A presença de Davi era boa. Ele, esquecido pelo pai, excluído, abandonado, cuidando sozinho dos afazeres da casa, ele entrou no lugar onde todos os seus irmãos estavam reunidos pela voz do seu pai. E quando ele entrou com boa presença. Ele entrou: tudo bem? Como é que tá? Boa tarde. Opa, cheguei, estou aqui, gente. Ô profeta, como é que tá? Pensa, pai, tudo bem? Ele poderia ter entrado naquele lugar, irmãos, como vítima do ambiente. Ele poderia ter manifestado um outro espírito, fechado a cara, olhado, dito assim para o pai: né? Todo mundo aqui no banquetão, e eu lá na bagaça lá, cuidando das ovelhas do Senhor, né, pai? O Senhor não me chamou. Não, irmãos, ele era nobre, ele tinha plena convicção de quem ele era, e nada daquilo que os outros pensavam sobre ele mudava a sua convicção de quem ele era. Ele não estava ali buscando nada, apenas foi chamado, não tinha necessidade de ser notado. Seu espírito era nobre. Tem aquelas pessoas que você vira e fala assim: rapaz, vai ter uma festinha lá em casa amanhã, estou ligando para te chamar. Você mandou convite para todo mundo. Para mim você está chamando em cima da hora. Você não tem espírito nobre. Você se permite que sua influência emocional seja alterada pela influência emocional de alguém.
Ou seja, você permite que os seus hábitos sejam mudados pelos hábitos de alguém. Ele não baixou o semblante quando viu um banquete que estava pronto e ele foi o último a ser chamado. Ele não se minimizou, ele não se encolheu. Ele tinha uma boa presença. Ele trazia consigo confiança. Estava com vestes de pastor em meio a uma grande solenidade. E não se sentiu menor. Todo mundo se preparou para aquele momento e ele veio das ovelhas do seu pai, sujo, com roupa de pastor, cabelo cheio de terra. Mas isso não definia o seu coração. Precisamos nos importar com as coisas importantes, irmãos. Carregava dentro do peito a confiança da relação com Deus, porque a confiança da relação com Deus que Davi desenvolveu, meus irmãos, foi lá no anonimato, sozinho. Ele e as ovelhas de seu pai, ele sabia quem Deus era para ele e quem ele era para Deus. Ele não precisava da afirmação de ninguém, da confirmação de ninguém, do endosso de ninguém. Esse era o coração do menino. Era fiel à missão dada pelo seu pai. Fidelidade à missão, irmãos. Porque Davi foi ungido rei, mas não sentou no trono. Foi simples, foi humilde e fiel. Ele poderia ter sido ungido rei. Pronto, agora eu sou rei, negada. Vocês tudo me obedecem? Não, irmãos. Ele voltou às ovelhas da casa de seu pai. Sabe o que falta em nós, irmãos? Essa humildade, essa simplicidade, essa tranquilidade. De mesmo sendo ungidos reis, cuidarmos das pequenas ovelhas da casa do Pai. Estar no simples, até que o simples me produza e me promova ao extraordinário. Ter a unção de Deus e buscar o trono pode ser o pior dos nossos erros. O trono nos será dado por Deus, quando? Mediante a fidelidade do pequeno. Não abraçou a situação como ofensiva. Não se ofenda, irmão. Não seja tendencioso a ser ofendido, a criar uma guerra. Não se ofenda. Davi não se sentiu ofendido, mesmo tendo um cenário extremamente ofensivo, irmãos. Imagine se fosse tu. Pai, o Senhor só me chamou porque o profeta mandou me chamar? É sério, Pai? Eu estou cuidando das ovelhas da nossa casa, dia e noite, correndo perigo de vida. Eu matei leões, eu matei lobos, eu matei urso, cuidando, Pai, para que desse certo. E o Senhor só me chamou porque o profeta me mandou me chamar. É assim que o Senhor me trata, é assim que o Senhor faz comigo. Não, irmãos, porque a ofensa só é um veneno se você permitir ser ofendido. Porque se a ofensa for lançada sobre você e você não abraçá-la, a ofensa não te fará mal. E porque Davi tinha um coração aprovado, teve as honrarias no que Deus tinha escolhido para ele, mesmo antes de ser. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, porquanto nós não nos sentaremos até que ele venha. O filho esquecido pelo pai foi honrado com honrarias de rei. Essa era uma honraria de reis. Em um banquete que tem a presença de um rei, ninguém senta à mesa até que o rei chegue. Samuel disse: você esqueceu do menino, mas Deus viu nele um rei. E porque Deus viu nele um rei, ninguém se sentará até que o rei chegue.
Aos olhos do Pai, um filho esquecido. Aos olhos de Deus, um rei. Que olhar está conduzindo a sua vida? O olhar das suas frustrações, das suas percas, dos seus fracassos, das suas quedas, dos seus prejuízos, ou o olhar que Deus tem sobre você? Eu quero te dizer que existe uma mesa pronta para o seu banquete, e ninguém vai se sentar nela até que você esteja lá. Fique de pé em nome de Jesus. Um coração segundo Deus, irmãos. A minha oração nessa noite vai ser para que você saia daqui disposto a produzir esse coração. Por vezes, essa produção vai dar a você uma guerra contra si mesmo. Mas abandone, irmãos, quebre as pontes com tudo aquilo que está no seu coração que não agrada a Deus. Toda inveja, todo rancor, todo medo. Se você entende que o seu coração precisa ser mudado, porque você quer chegar no lugar que Deus precisa que você chegue, e você quer receber uma oração, eu quero te convidar a estar aqui na frente. Nós vamos orar por você. Você que olha para dentro do seu coração e fala: eu sei que o meu coração precisa ser melhorado, precisa ser alterado. Eu sei de tudo aquilo que Deus prometeu para mim, e eu estou tendo dificuldade em chegar nesse lugar, mas eu quero que Deus me dê um novo coração. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, feche seus olhos onde você está, sem medo, irmãos, de se expor, sem medo, irmãos, de estar bancando o ridículo. É o momento de receber uma palavra profética. Deus criou esse ambiente agora para você. Deus manifestou esse ambiente agora para você.